Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Este é o nosso 13º dos 250 vídeos da nossa Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Hoje chegamos àquela história que todo mundo ama dentro do livro de Gênesis, a novela mais emocionante que já foi escrita pela mão humana. Inspirada pelo Espírito Santo, só podia ser a história de José do Egito, o 11º filho de Jacó, que acabou se tornando o primeiro deles, tá? Em proeminência, em primazia. Tudo isso, irmãos, guiado pela soberana providência divina. A história começa no capítulo que vamos ler hoje. Gênesis 37, brigas familiares, é o nome da nossa reflexão. Lembrando que estamos lendo no texto da NVI, da Bíblia de Estudo Facilitado, e aproveitando aqui as notas muito dinâmicas, muito criativas dos dois editores da Bíblia, Philip Yancey e Tim Stafford, jornalistas estadunidenses, que fizeram esse trabalho esplêndido. Vamos então à leitura de hoje, Gênesis 37. Acompanhe aí comigo. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Quero aqui ressaltar para os irmãos essa frase: esta é a história da família. Em algumas Bíblias está: estas são as gerações de. Essa frase aparece, irmãos, 11 vezes no livro de Gênesis, e essa é a última, é a 11ª. Muitos acreditam, os estudiosos têm levantado essa ideia, de que Moisés, que compôs o livro de Gênesis por volta do ano 1500, 1450 a.C., teria tido acesso a esses 11 documentos que teriam sido escritos antes, justamente pelos ancestrais dos israelitas. Então, Adão pode ter deixado algo escrito, Noé, Abraão ter deixado algo escrito, e Moisés compilou esses 11 documentos, uniu a isto outros materiais de tradição oral a que ele teve acesso. A gente sabe que Moisés, irmãos, era um homem versado na escrita, ele estudou no melhor que existia no mundo na época, porque foi príncipe do Egito durante 40 anos. Então, é assim que se compõe, do ponto de vista literário, o livro de Gênesis. Espetacular isso, né? Diz então o versículo 3. Ora, Israel, esse Israel é Jacó. Lembrem-se que ele trocou de nome lá no capítulo 32, Deus deu esse novo nome a ele. Gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Isso, irmãos, estava no sangue daquela família, infelizmente, né? Jacó já tinha experimentado na pele essa história de pai preferir um filho mais que outro, né? E agora, infelizmente, ele está reproduzindo este comportamento. Fala-se muito, tá, irmãos, em maldição hereditária. Não existe maldição hereditária, não do ponto de vista místico. Existe reprodução de maus comportamentos. Alguém precisa cortar isso. Infelizmente, Jacó vai ter que aprender pela dor que reproduzir esse comportamento que o seu pai e sua mãe tiveram para com ele e seu irmão gêmeo Esaú vai lhe trazer muitos sofrimentos, como a gente vai ver mesmo nesse capítulo que a gente está lendo. Porque José lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica talar de diversas cores, como aparece lá no original hebraico. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente.
Vou compartilhar com os irmãos aqui um conteúdo interessante, né? Embora possa ficar apenas na probabilidade. Existe uma corrente entre os judeus que acredita que essa túnica de José, ela é a mesma veste que Deus fez de pele de animal para Adão cobrir o seu pecado, lá em Gênesis 1, 21. E que essa túnica teria sido passada de geração em geração. A gente sabe que Adão alcançou Noé vivo, Noé alcançou Abraão vivo, e Abraão é, né, o avô de Jacó. Então, muitos entre os judeus acreditam que essa túnica foi sendo passada de geração em geração. Jacó dá uma outra roupagem a ela, porque a colore, né, coloca cores vivas nela, dando a impressão de que era uma vestimenta de um príncipe. E, segundo a tradição judaica, os patriarcas passavam essa veste para o seu filho, que ele pretendia que se tornasse seu herdeiro. É isso que enciuma os irmãos, é isso que os faz odiar José. Como que ele, o 11º, vai se tornar o herdeiro de tudo? Só porque ele é o primogênito da esposa predileta, Raquel? Então isso trouxe uma celeuma terrível para a família, tá? É Jacó experimentando pela dor o que ele reproduziu, né, de comportamento ruim, de preferência entre filhos. A gente sabe que Rúben já estava sendo deserdado pelo pai, porque o texto aqui já tinha revelado antes que Rúben cometeu um incesto. Ele se deitou com uma das concubinas de seu pai, uma das suas servas, Bila. A gente sabe que Jacó também já tinha deserdado Simeão e Levi, que era o segundo e terceiro filho, por causa da chacina que eles cometeram no capítulo 35, lá em Siquém. O quarto filho era Judá. Judá é que deveria ser então o herdeiro. Agora, como de fato mais tarde se tornou, quando Deus corrigiu todas as coisas, Deus usou José para corrigir tudo, né? José corrigiu o caráter da família, né? Deus converteu José e através de José converteu toda a família. Então lá no final de Gênesis tudo se corrige e Judá é tornado de fato o herdeiro da promessa. É por ele que vem Jesus. Jacó profetiza isso lá no capítulo 49, já no seu leito de morte, né? Por isso que Jesus é chamado de o leão de Judá, né? E Judá quer dizer louvor. Mas nesse momento aqui da história, Jacó tinha a intenção de fazer de José o seu herdeiro, o herdeiro da promessa. Deus tinha outros planos para a vida de José. Como mais tarde Salomão vai dizer, né, irmãos? O homem pode até fazer seus planos, mas é Deus que dá a última palavra, né, a última forma a tudo. Diz o versículo 5 então: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Na Bíblia de alguns dos irmãos aí está, guardava tudo isso no seu coração. Jacó é parecido com Maria, irmãos, a mãe de Jesus, que diz a Bíblia que tudo que acontecia ela guardava no coração. Deus gosta de pessoas assim, pessoas que refletem, né? Que ao invés de ficar expondo apressadamente sua opinião, pensam, meditam no que está acontecendo, né? Esse ponto Jacó aqui tinha uma vantagem. Os
editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Yancey e Stafford, compartilham aqui uma interessante, uma dinâmica reflexão sobre esses versículos 8 a 11, tá? Intitulado assim, Fala Muito. A gente pode até lembrar daquele gesto, né? Fala muito. Deus revelou o futuro de José por meio de 2 sonhos. Não muito perspicaz, José contou tudo a seus irmãos, que o odiaram ainda mais. O José ingênuo e mimado, que aparece aqui, é um personagem diferente do líder cuidadoso e prudente que anos depois sairia da prisão para liderar o Egito. Deus sabe em quem investir, meus irmãos. 17 anos de idade, adolescente para jovem, José está quicando, sabe? Ele está feliz da vida. O pai o separou dos irmãos, o pai ensinou ele a ler, escrever e contar, o que não fez com os outros irmãos. A gente sabe disso porque depois ele virou mordomo na casa de Potifar, né? Só quem soubesse ler, escrever e contar, algo raro na época, poderia alcançar essa posição, né? José, ele está então entusiasmado, e ele não segura, ele não freia o seu entusiasmo e conta seus sonhos. É uma lição para nós, irmãos. Não conte seus sonhos a qualquer um. Não saia falando os sonhos que Deus te deu assim, de qualquer maneira, tá? Você pode acabar se dando mal por isso. Mas o sofrimento o amadurecerá, tanto espiritualmente como mentalmente, emocionalmente, e isso vai fazer dele um grande líder no futuro, o administrador da maior nação da terra, o que vai salvar o mundo inteiro da época, da fome, né? Deus vai moldando seus servos. É por isso que muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, e Deus não impede, não. Deus vai dando linha pra gente, né? Deus vai dando corda, né? Porque Ele tem seus planos lá na frente. Vendido pelos irmãos. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Irmãos, é impressionante como que um pai que se deixa levar pelo sentimentalismo se torna um homem cego. Apesar de sábio, né? Apesar de homem de Deus, fé, mas não consegue perceber o clima que está na sua casa. Ele não consegue perceber que chamando José para ser essa espécie de espião, né? O versículo 2 disse que José já estava acostumado a trazer para o seu pai notícias dos filhos das suas concubinas, Bila e Zilpa. Então José já tinha aquela fama de meio que de fofoqueiro do grupo. E agora Jacó o coloca como espião. Será que ele não tinha ainda percebido que os irmãos e os seus filhos estavam com ciúme do seu filho José? E no que isso poderia dar? Irmãos, a gente tem que ter, no bom sentido, malícia, né? Por isso que Jesus falou: Eis que eu vos envio para o meio de lobos. Sejam mansos como pomba, mas sagazes como serpentes. Precisamos, irmãos, equilibrar bem a pomba e a serpente na nossa perspicácia, né, das coisas que acontecem dentro da nossa casa. Sentimentalismo, guarda bem isso. Sentimentalismo cega. Toma cuidado com isso, tá? Continua então aqui o texto, estamos no versículo 14 ainda, finalzinho. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Respondeu José: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros.
É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isto, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Notem bem, irmãos, Rúben é o irmão mais velho, tá? É a autoridade, mas ele está em dívida com o pai. Ele se deitou com uma das concubinas do pai. O pai ficou sabendo. Ele está querendo remediar a situação dele. Junta ele ser o mais velho, com estar tentando remediar a situação que tinha cometido com o pai, por isso que ele intervém. Não é que ele não tivesse ciúme de José. Tinha. Aliás, era o que mais tinha motivo para ter ciúme, né? Mas aqui a intenção é essa. E ele acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isto com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Está vendo aqui, irmãos? Levá-lo de volta ao pai. E poder, apresentar um bom serviço, né, perante o pai. Não julguemos, né, irmãos, aqui a intenção de Rúben, talvez, né, que fosse até boa mesmo, de coração. Mas o certo é que ele estava tentando remediar o que tinha feito de errado antes. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, motivo físico, né, palpável de tanto ciúme. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Isso nos faz lembrar, né, irmãos, aquela música linda da saudosa pastora Ludmila Ferber, né, os sonhos de Deus, né? Se lançaram você numa cova, lembram? Né? Faz a gente lembrar. Seus camelos, os de Gileade, né, os ismaelitas, estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Lembra, irmãos? Quem são ismaelitas? São primos distantes, né? Porque eles são descendentes de Ismael, que é o irmão de Isaac, pai de Jacó. Então tem um parentesco aqui, certo? Os ismaelitas se tornaram mercadores e eles estavam indo para o Egito ou voltando até para o Egito, porque eles eram de lá, levando especiarias. E escravos também, né? Se surgisse algum pelo caminho. Infelizmente, mas naquela época, vender pessoas como escravos já era uma realidade, viu? Já era uma realidade. A escravidão, tá? É uma chaga social e econômica do mundo já há milênios e milênios. E tá, irmãos, é bom que se diga, aproveitando que a gente está aqui falando sobre isso, o Brasil carrega essa chaga na sua história devido à escravização dos indígenas e depois especialmente dos nossos irmãos africanos. E conta-se, né, na história que cerca de 12 milhões e meio de africanos foram deportados da África para as Américas. Metade desse número veio para o Brasil, num espaço de 350 anos, aproximadamente. Até que a escravidão foi abolida no famoso 13 de maio de 1888, aquela história que a gente conhece. Mas, irmãos, essa escravidão na realidade nunca acabou. Os nossos irmãos africanos continuam sendo alvo de racismo, de segregação, de degradação, né, no nosso país até hoje. Um quadro que torna até a escravidão, né, pior do que já era antes. Mas a questão não é só essa não, tá? Pasmem os irmãos, a escravidão ainda existe dentro e fora do Brasil. Os números mostram que se em 350 anos 12 milhões e meio de africanos vieram para as Américas, hoje computa-se cerca de 40 milhões de pessoas no mundo que vivem em situação de escravidão. Tá? Inclusive aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho, de vez em quando, né, junto com a Polícia Federal, estoura cativeiros
com pessoas trabalhando em fazendas aí no interior, né, trancados em galpões, né, como as antigas senzalas, sendo tratados ali apenas com o mínimo para sobreviverem, só para poder terem força para trabalhar, né, e é exatamente isso que caracteriza a escravidão. Crianças, irmãos, são traficadas, mulheres, né, e aí, principalmente por questões sexuais, recomendo que assistam o filme O Som da Liberdade. É um filme que foi produzido por irmãos nossos em Cristo, tá? Esse filme causou uma polêmica muito grande. Ele não ia ser lançado, ninguém estava com interesse de lançar. Ele só foi lançado porque uma campanha foi feita parecida com o The Chosen e pessoas do mundo inteiro contribuíram para que o filme pudesse ser veiculado, tá? Assistam. Som da Liberdade. Esse filme denuncia a questão da escravidão, né, de crianças. E uma última curiosidade sobre isso, sou professor, né, de História e Geografia e pesquisei bastante sobre isso ultimamente, mas curiosidade, tá, irmãos? A gente fala de escravidão, a gente pensa numa pessoa de cor preta, né, como se fala, de origem africana e tal. Mas a escravidão, o nome escravo, tá? É um nome que surgiu no meio de loiros de olhos azuis. Eles foram os primeiros a ser escravizados na era moderna, tá? Pessoas que viviam lá no Cáucaso, onde hoje existem países como a República Tcheca, Bulgária, né? Ucrânia, aqueles países ali, eles eram vendidos como escravos, tá? Por turco-otomanos, né? E a palavra eslavo, que até hoje os caracteriza, né? Eles são chamados de etnia eslava, é a palavra que depois em português se tornou a palavra escravo, né? Então, por incrível que pareça, a origem da escravidão moderna não foi com os negros africanos, foi com loiros de olhos azuis, né? Lá das regiões do Cáucaso, né? Europeu. Então são curiosidades que a gente tem. O nosso irmão José vai passar por isso, mas com ele foi pior porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Aí a dor é maior, né, irmãos? É muito maior. Parecido com Jesus, tá? José é um tipo de Jesus profético, né, no Antigo Testamento. Vamos então agora para o versículo 26. Judá disse então a seus irmãos. Judá é quem está agora ameaçado pela herança de José, porque ele agora é o herdeiro, já que o pai deserdou Rúben, deserdou Simeão e Levi, tá? Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e é nosso próprio sangue. Irmãos, é interessante como que a coisa desenrola aqui, porque Judá, irmãos, depois se os irmãos tiverem curiosidade, não está aí na nossa sequência de leituras, mas os irmãos tiverem curiosidade depois podem ler, tá? Judá, ele vai passar por um processo de conversão muito lindo também. Porque naqueles anos que José fica lá como escravo no Egito, que durou em torno aí de uns 13 para 15 anos, tá? Judá se desvia da família, casa-se com uma cananeia, a história está no capítulo 38. Tem uma situação complicadíssima do ponto de vista moral que acontece com ele, tá? Mas ele se arrepende, volta para casa, volta para o seu pai. Quando vai acontecer aquela situação, né, de José exigir a presença de Benjamim para poder aceitar os irmãos comprar trigo lá no Egito, é Judá que vai tomar a frente e dizer para o seu pai que eu fique então como escravo. Se acontecer alguma coisa com Benjamim, eu me entrego lá para ser escravo, mas Benjamim não vai acontecer nada com ele. Você pode ter certeza que eu vou trazer Benjamim de volta. Esse Judá convertido, né, vai ser depois, junto com José, o líder da família, durante aquele período que eles vão morar lá no Egito, depois que Jacó morre. E é de Judá que depois vai vir Jesus, como eu já falei, vai vir o rei Davi, né? Nosso ministério de louvores se chama Semente de Judá, né? Porque Judá quer dizer louvor,
tá? É a tribo do louvor. Essas histórias realmente são fantásticas. O livro de Gênesis, né, é a sementeira da Bíblia, né? Tudo que tem na Bíblia depois começou em Gênesis. Livro dos inícios, né? Foi nosso primeiro vídeo, né? Foi o livro dos inícios, tá? Vamos para o finalzinho do versículo 27. E os seus irmãos concordaram com Judá. Quando os mercadores ismaelitas de Midian, eles eram de Midian, Midian é outro que tem parentesco com eles, porque o Midian que deu origem à terra, né, a região, foi filho de Abraão com a sua concubina, Quetura. A história está lá em Gênesis 25. E é em Midian que Moisés vai obter as informações dadas pelo seu sogro, que era sacerdote do nosso Deus, Jetro, para compor o livro de Gênesis. Olha que interessante, né? Tudo isso, irmão, se encaixa, tá, na história bíblica. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Esse era o preço de um escravo naquela época. Em 1800 anos, houve aí 10 peças de prata de inflação. Jesus, quando foi vendido por Judas, que é da tribo de Judá, também, assim como Jesus, todos os demais discípulos eram galileus, só Jesus e Judas eram judeus. Jesus é vendido por um irmão de tribo, tá? Jesus é vendido por 30 moedas de prata, né? O preço subiu 10 peças em 1800 anos. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes, é um ato aqui de lamento, né? De desespero, e voltando aos seus irmãos disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, vê se é a túnica do seu filho. Irmãos, que frieza, irmãos. Que frieza. Eles aqui os irmãos podem sentir uma pontinha de vingança. Eles estão se vingando do pai por ter tratado melhor José esse tempo todo, é melhor do que a eles. E olha a frieza. Vê se é a túnica do teu filho, não é a túnica do nosso irmão. Irmãos, isso aqui é da gente se arrepiar, irmãos. Quantas vezes dentro das igrejas, quantas vezes dentro de famílias hoje, sentimentos são assim, né? Ah, esse teu filho aí, né? Ah, às vezes o marido e a esposa dentro de casa discutindo, falando do filho que saiu de dentro deles mesmo. E um fala na cara do outro: esse teu filho aí, ó, tá fazendo isso. Irmãos, isso dói, irmãos. Isso é rejeição da pior espécie. Da pior espécie, né? Aqui a gente está vendo, né, os reflexos, né, das crises familiares que todos nós acabamos também enfrentando, né? Ele a reconheceu, Jacó. Vê se você consegue em casa aí, irmão, sentir, sabe, a dor desse pai agora. É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Todos os seus filhos e filhas aqui inclui, né, os próprios, vamos usar essa expressão, criminosos, né? Que agora vem hipocrisia ali para tentar consolar o pai. Só que aqui já tem todo o clã inteiro. Aqui já tem neto, bisneto, tá todo mundo ali. Noras, né? Tá todo mundo ali. Mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Tipo assim, eu não quero ser consolado. Eu vou ficar chorando aqui até eu morrer. Porque aí eu vou poder encontrar meu filho lá no Sheol, né? Como eles entendiam, a palavra Sheol significa o mundo dos mortos. Ainda não havia o conhecimento, tá, irmão, de céu e inferno, tá, irmãos? Esse conhecimento de céu e inferno só vai existir depois do exílio da Babilônia, tá? Mais de 1.300 anos depois é que eles vão ter esse conceito de céu e inferno mais arrumadinho na cabeça deles.
né? E assim mesmo começando. Por enquanto, na Bíblia, no Velho Testamento, só se fala mundo dos vivos, mundo dos mortos. Tá? Então só se fala nisso. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O texto faz questão de dizer para onde José foi. Ele foi parar na casa, irmãos, do ministro da guerra do imperador do mundo. Seria como hoje alguém ser tirado aqui do Brasil e ir parar lá nos Estados Unidos e virar empregado lá do ministro da defesa, tá, de Biden, né? Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Seria algo parecido com isso, né? Foi parar lá. Deus sabe o que faz, irmão. Olha onde Deus coloca José, né? Porque Deus tem um plano lá na frente para salvar o seu povo, né? Que é o povo de Israel. Deus é maravilhoso, tá? Por isso que José mais tarde vai chegar à conclusão: vocês tinham maldade no coração quando fizeram isso, mas Deus transformou em bem, né? Esse é o nosso Deus, tá? Quando a gente inventou essa frase aí, Deus escreve certo pelas linhas tortas, é mais ou menos por causa disso, né? As linhas tortas somos nós. As linhas tortas são nossas relações familiares, que às vezes passam por esse tipo de situação aqui. Mas Deus sabe escrever, até com as linhas tortas, ele escreve certinho do jeito que ele planejou. Mas sempre tem que ter um, pelo menos, que se rende ao plano de Deus. José foi esse, Jacó também, Judá também. Mas tiveram que passar por muita transformação para isso, tá? Deus, irmãos, não trabalha com pessoas perfeitas, porque elas não existem. Deus trabalha com pessoas abertas à perfeição, que é Ele. E Ele vai aperfeiçoando a gente, né, com o tempo. Gênesis é pródigo em mostrar esse tipo de coisa pra gente. Vamos lá? A nossa reflexão de hoje, do nosso guia de viagem de Yancey e Stafford. Brigas familiares. José e seus irmãos. O destaque aqui é o versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo. Ninguém compete e briga como irmãos e irmãs. Alguns conseguem fazer o relacionamento dar certo, apesar da rivalidade intensa. Por exemplo, quando não estão competindo no campo de futebol americano, e aqui eles citam exemplos lá da sua terra, né, nos Estados Unidos, os zagueiros vencedores Peyton e Eli Manning colaboram em tudo, desde aparições na televisão até obras de caridade. Mas quando chega dentro do campo ali, muda tudo, né? As incríveis tenistas Venus e Serena Williams são tão íntimas fora da quadra quanto competitivas dentro dela. Elas têm uma história linda, né, que há pouco tempo virou até filme. O pai delas foi o seu treinador, né? E ele treinou as duas tão bem que elas se tornaram depois as melhores do mundo no seu tempo. E muitas finais de grandes slams aconteceram entre elas duas. Irmãs fora de quadra se amavam, né? Tinham sempre palavras de carinho uma para a outra, mas quando chegava ali dentro da quadra, aí o negócio era outro, né? Muitos relacionamentos entre irmãos, porém, são envenenados pela rivalidade. Durante as décadas de 1900 e 2000, Liam e Noel Gallagher criaram um hit após o outro. Hit é sucesso, né? Música de sucesso. Como membros da banda britânica Oasis. Mas o sucesso era marcado por sua relação notoriamente turbulenta. Liam e Noel muitas vezes brigavam nos bastidores, e algumas vezes até no palco, na frente de todo mundo. Os irmãos se atacavam com instrumentos musicais, disparavam contra a família um do outro, e saíam da banda inúmeras vezes, provocando o cancelamento de várias turnês. Finalmente, as desavenças entre Liam e Noel causaram o fim do Oasis. E os irmãos sabem que quando uma banda famosa dessa acaba, muitas famílias ficam na pior, né? Sem seus empregos. Olha o que a briga de dois irmãos, né, chegou a causar.
Depois de quase 2 décadas de apresentações e de muitas brigas, Noel deixou a banda anunciando: "Não consigo continuar trabalhando sequer mais um dia com Liam." E eram 2 irmãos de sangue. Irmãos em pé de guerra. Gênesis relata inúmeras histórias de rivalidade entre irmãos. Caim e Abel, Isaque e seu meio-irmão Ismael, Jacó e Esaú. Nesta história, a história de Jacó, 10 irmãos conspiram contra um, aí já virou covardia. Ao chegar a José, o ritmo de Gênesis desacelera, com o livro dedicando muito mais atenção à sua vida do que a qualquer outra. Não é de admirar, pois José viveu uma das histórias mais incríveis de todos os tempos. De passageiro clandestino, escravo e prisioneiro condenado, ele ascende ao 2º maior posto no governo de um império sofisticado e próspero. A saga se inicia com os acontecimentos quase trágicos registrados neste capítulo que lemos hoje. Favorito reconhecido de seu pai, curiosamente, José parece não se dar conta do ciúme potencial de seus irmãos. Ele primeiro os enfurece ao contar-lhes seu sonho, um sonho no qual eles se curvam diante dele, aparentemente exibindo seu status de filho predileto. Seus irmãos se irritam tanto que decidem se vingar. Desvio no Egito. Primeiro, os irmãos planejam matá-lo. No último momento, preferem vendê-lo a comerciantes que estão a caminho do Egito. Aliás, para pensar direitinho, né, irmãos? Providencial, né? Aparecer esses mercadores assim tão de repente ali, né? Pelo deserto, justamente na hora que eles estavam ali apacentando seus rebanhos. Providência divina, né? Deus sempre coloca ali as coisas certas no lugar certo. Nem os irmãos, nem o seu pai em luto, Jacó, ficou nesse luto mais ou menos uns 15 anos, irmãos. Que sofrimento para um homem que já tinha, né? Já perto dos seus 130, ele tinha 115 anos de idade, mais ou menos, quando aconteceu essa situação. Né? Que sufoco, que sofrimento. Jacó, que engole a história de um animal selvagem que atacou seu filho, nem os irmãos, nem seu pai, têm esperança de encontrar José novamente. Deus, no entanto, tem outros planos. Os estranhos sonhos de José, que lhe causaram tantos problemas em casa, acabam sendo a sua salvação na distante terra egípcia. O dom de interpretar sonhos que Deus lhe concedeu é seu ingresso para a fama no Egito, onde as pessoas reverenciam essa capacidade. José logo se vê no topo do governo do faraó, o imperador do mundo para a época. A história bíblica não termina aí. Deus também quer o perdão no seio da família de José. A fome na região leva os irmãos de José ao Egito em busca de comida. Ajoelhados diante dele, cuja aparência é tão egípcia a ponto de eles não o reconhecerem, imploram o direito de comprar comida. A situação se inverte. José agora se encontra na posição de buscar vingança. E mais, irmãos, ele agora está numa situação tão favorável à vingança que basta um estalar de dedos e 11 flechas se cravam no peito de cada irmão, 10 na verdade, né? E pronto, a vingança está feita. Mas será que é assim que José vai agir? Uma questão para a gente pensar aqui neste final, né? E fica para amanhã, então, o final lindo dessa história, né? Mais uma cena dos próximos capítulos, né? Como a sua família costuma lidar com conflitos? Você já brigou feio com uma pessoa íntima e depois experimentou a reconciliação? Como foi esse processo? Questões para você rememorar agora aí, e aí onde você está, ore a Deus, trate com Deus sobre essa questão. Tenha tido ela um final feliz ou não, esteja ela acontecendo, né? De repente, agora, trate com Deus,
chama Deus para esse processo e espero em nome de Jesus que termine bem, como terminou, e amanhã a gente vai ver. Estou dando aqui já um spoiler, né? Essa história de José e seus irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Hoje nosso vídeo até foi um pouquinho mais demorado, mas tinha que ser, né, irmãos? Essa história de José aqui nos cativa. Deixa eu contar aqui para os irmãos um testemunho. Eu já li a Bíblia inteira bem menos vezes do que eu gostaria, né? Porque eu sempre amei a palavra de Deus desde bem criança, né? E o culpado de eu ler a Bíblia menos vezes foi José, tá? Porque eu ia lendo. Quando chegava na história dele, irmãos, eu parava, fazia anotações e, né, escrevia um monte de coisa. Aí acabava desistindo de ler o restante da Bíblia, né? José tem muito parcela de culpa por eu não ter terminado a leitura da Bíblia muitas vezes, né? Mas é uma história realmente fascinante. É por isso que eu tenho tantos sermões preparados na vida de José. Pastor Josemar que o diga, depois vocês perguntam para ele essa história que ele vai contar para vocês, tá? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, meu Senhor. Que leitura maravilhosa hoje. Neste sábado abençoado, nós termos contato com essa história que há tanto tempo nos toca o coração. Senhor, infelizmente, tudo isso que aconteceu com José e com seus irmãos tem se reproduzido na família de muitos de nós. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Não deixe a gente ser o José mimado, os 10 irmãos irritados e vingativos, o pai indolente, fingindo que não está entendendo o que está acontecendo, sem sabedoria, sentimental, tolo. Não deixa, Pai. Acorda-nos, encha-nos de sabedoria, encha de amor nossos corações e faz o perdão ser uma realidade cotidiana dentro da nossa casa e dentro da tua casa, onde todos nós somos irmãos, somos uma só família em Cristo. Que isso aconteça, meu Deus, na vida de todos que estão tendo acesso agora a esse vídeo. E perto já do nosso Rei Jesus voltar, que reconciliações aconteçam em todas as partes do mundo, meu Deus. Em todas as partes do mundo. Porque quando ele voltar, meu Deus, ele vai nos abraçar todos nós num abraço só. Mas só receberão a recompensa aqueles que vencerem pelo amor como ele venceu. Porque ao chegar na cruz, até pelos seus algozes ele pediu perdão. E é assim que a gente precisa viver. Ensina-nos a viver dessa forma. E que todos os conflitos familiares sejam vencidos e Satanás envergonhado e derrotado na vida de cada família que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, quando a gente vai conhecer então a história do perdão de José e seus irmãos. Gênesis 45. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo. Firmes aí na jornada, meus irmãos. Amém.